Olá, meu cordial, fraternal e afetuoso abraço de boa noite na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De volta ao nosso canal. Nesta oportunidade estaremos falando sobre o seguinte tema: reconstruindo a família. O nosso texto básico está no livro do Gênesis, capítulo 6, versículos de número 5 a 10. Quero agradecer aos mais de 2.000 inscritos, já nos aproximamos dos 3.000, e os queridos YouTubers, amigos, familiares que interagem conosco, comentando, deixando o seu like e principalmente transmitindo para outros, compartilhando com outros o nosso vídeo, porque, volto a dizer, esse canal é para abençoar vidas, para aculturar vidas, para que vidas tenham progressos através das nossas falas, da nossa ministração, seja como coronel capelão, como psicanalista e principalmente como ministro de Deus, como pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Com muita responsabilidade é que fazemos as nossas falas, os nossos pronunciamentos. Então vamos à Bíblia. Gênesis capítulo 6, de 5 a 10, verso seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Não obstante estejamos ainda em convalescência, tratamento clínico em nossa residência, Deus tem nos dado graça e força para compartilharmos aquilo que sentimos no coração, aquilo que compilamos de nossas pesquisas aos nossos amigos, aos nossos irmãos e aos nossos familiares. O mundo, apresentado no capítulo 6 de Gênesis, está vivendo em completa degeneração, verdadeiro paradoxo do projeto de Deus para as famílias, o projeto que não está tão distante, pois este é anunciado no Éden. Nós vemos o enxovalhamento da família, a família judeu tradicional, cristã, que foi instituída por Deus. Homens despojados da glória de Deus estão promiscuindo a família. Mas a Bíblia Sagrada, a nossa regra e base de fé, tem princípios que são inegociáveis. Há muitas coisas que são temporais, há muitas coisas que são culturais, mas tem coisas que realmente são espirituais e inegociáveis. Já dizia Agostinho, um grande teólogo, as coisas materiais, temporais, divergências, mas as coisas espirituais, convergências. Então, Deus tem um projeto para este mundo, o projeto é a família, anunciado no Éden. Adão e Eva, a primeira família, já havia experimentado integralmente a presença de Deus em suas vidas. Já souberam um dia o que era viver abundantemente. Sua saúde era perfeita, sua vida emocional estava saciada. Façamos uma auxiliadora, diz Deus. Seu pensar era reto, seu proceder completamente santo. Suas palavras dedicavam
aos ouvidos de Deus, pois era constante adoração. No Salmo 19:14, eles viviam em um cosmo, ou seja, em ordem. Quero me deter um pouco mais nessa palavra cosmo e torná-la um pouco mais próxima de nossa realidade. No mundo odierno, possivelmente você já visitou essa semana ou algumas atrás uma revista da Avon, da Natura ou Jequiti. Quando você folheia essa revista, procurar creme, indústria dos cosméticos que suaviza a sua pele, amenize algumas imperfeições que surgem com o passar do tempo, espinhas, acnes, rugas, etc., pés de galinha, estrias, para pôr em ordem em sua aparência. Você busca proximidade com a perfeição e a beleza. Os salões de beleza estão abarrotados de gente visitando, cuidando da sua aparência. Não é pecado cuidar da aparência. Não é pecado cuidar da sua apresentação. O mundo não Éden vivia no cosmos. Era belo e perfeito. Entretanto, nós, seres ingratos, nos desviamos da vontade de Deus e, em detrimento do cosmos, optamos pelo caos, ou seja, a desordem e a imperfeição. É próprio do ser humano. Somos suscetíveis a erro, somos limitados, pequenos. E o Salmo 103, versículo 14, diz que o Senhor Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. O nosso próprio destino, nosso habitat por pessoas imperfeitas e atitudes perversas, e nosso próprio viver é atraído e envolvido pelas nossas próprias concupiscências, diz a Bíblia, pelo desejo desenfreado que culmina na morte. O capítulo 6 é o ápice de um mundo caótico, desordenado, onde a fumaça da fogueira das vaidades e desvios humanos causaram repulsas e desprezo nas narinas de Deus. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade não está na roupa, não está no carro que você usa, não está na casa que você mora, no apartamento, na mansão, não. A humildade está no seu e no meu coração. Deus vê esse mundo e anuncia um fim catastrófico para a espécie humana e os demais seres viventes. Aqui nesse texto, imperativos e decisões objetivas relacionadas ao homem e a seus descendentes. Meu espírito não agirá mais neles, diz o Senhor. Deus se arrepende da criação, passa-lhe o coração, ou seja, está indignado. Farei desaparecer da face da terra, entretanto, algo paralisia este desfecho apocalíptico de extinção, e isso é descrito nos versículos 8, 9 e 10 que nós lemos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, versículo 8, 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Versículo 10, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Apesar, queridos, do mundo que vivia ele junto com os seus, não se deixou influenciar. Sabemos que as más conversações corrompem os bons costumes, diz a Bíblia, como Paulo nos alerta e como Jean Piaget analisa. O homem é o produto do seu meio, não é a sua família, se conservam íntegros, apesar do seu meio, pois eles têm uma cultura sólida, onde constrói e fundamenta o seu caráter. A base de Noé vem das raízes da sua árvore genealógica. Somos convidados a retroceder algumas folhas da Santa Bíblia e se deparar com o texto de Gênesis 4 e 26. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Noé e sua família tinham alicerces firmes, pois seus progenitores buscavam viver segundo a vontade de Deus e foram conhecidos pela experiência de andar com Ele, de andar com Deus. Nós também, nesse mundo degenerado, nesse mundo depreciado, nesse mundo nojento, nesse mundo deteriorado pelo pecado, podemos andar com Deus,
temos a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual, orando, consagrando, lendo a Santa Bíblia e estar sempre aos pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Qual o valor de darmos a estrutura onde apoiamos nossa família? Quando penso nisso, me lembro da história que talvez muitos aqui já tenham ouvido falar. Certo homem muito rico chamou seu genro para que este construísse uma casa. E ao aproximar-se dele, fez a mais severa exigência que este utilizasse o melhor material, gastasse o dinheiro que quisesse, tudo de primeira linha. O genro acenou positivamente e começou a empreitada com o orçamento que lhe era devido. Fez o cálculo estrutural e se dirigiu à loja para efetuar a compra. Pediu ao vendedor os materiais desejados com as devidas quantidades e tudo do bom e do melhor. No termo do orçamento, pontuou: agora deixe como esta nota que pegarei o cheque com meu sogro. Todavia, diferente do que está na nota, me mande materiais de segunda linha. E a diferença do valor que acusar dos materiais, você deposita em minha conta bancária. Fechado o acordo, com o vendedor, a obra iniciou a todo vapor, com aparência de bela, mas estruturalmente comprometida, claro. Material de segunda linha. Passou o tempo, até que ele terminou a obra e correu para entregar a chave ao sogro. Este, por sua vez, quis ver como a casa havia ficado. Ao chegarem ao local, o genro com peito estufado e a conta do banco recheada com o dinheiro do sogro, disse ao sogro: agora é só morar. Pelo que o sogro lhe respondeu: mas não é para mim, meu genro. O senhor vai alugar então? Perguntou o genro. De maneira nenhuma, respondeu o sogro. A casa é para você, meu genro. Olha a decepção do genro, que havia construído a pior casa com a estrutura comprometida. Me vem à mente um fato real. Pastor Marcelino Margarida, que já dorme no Senhor, foi um grande amigo, presidiu por vários anos a Ministério de Cordovil no Rio de Janeiro. Antes de se jubilar, ele não disse a ninguém, chamou o seu vice, pastor Valdir Neves, e deu-lhe a incumbência de construir a Casa Pastoral dos Sonhos, como bem lhe conviesse, com o melhor material, com a melhor estrutura. Ao término da obra, fez uma surpresa ao vice. Estou me jubilando, a casa é para o nobre morar. Ouvi algumas vezes de seus lábios essa história. Ainda bem que Valdir tinha feito uma casa do jeito que o presidente lhe havia pedido, pensando que era para o presidente. Hoje já dorme no Senhor esse nobilíssimo pastor. Mas fatos ocorridos que corroboram com nossa fala. Não nos preocupamos com a estrutura porque nos dá trabalho e é mais dispendiosa. Basta fazermos as seguintes indagações para percebermos isso. Quantos custos familiares realizamos este ano? Quantas histórias bíblicas contamos para nossos filhos? Qual o tempo de diálogo que existiu entre o esposo e a esposa? Vocês oraram juntos? Ou nós oramos juntos? Para fazer os seus propósitos conhecidos um ao outro e diante de Deus? Veja bem, meus amigos, a grande responsabilidade que temos. Olhamos o mundo, queremos sufocar nos princípios. O PNH 3 é a mais recente afronta às nossas famílias. O mundo jaz no maligno, as pessoas querem deteriorar, não dão valor mais. Os nossos governantes não atentam para Deus e para a família tradicional. Eu já vos disse, são princípios inegociáveis. O mundo vai de mal a pior em virtude disso. Qual a nossa resposta ao mundo? Uma vez que os princípios bíblicos são inegociáveis, em princípio podemos pensar juntos em duas possibilidades. A primeira possibilidade é o ato de alienarmos. Ao percebermos o perigo que nos ronda, podemos nos colocar distante da realidade, até para usufruirmos de vantagens pecuniárias, às vezes nos completarmos. Entretanto, a não encararmos a realidade, confessamos nossa falha na estrutura. É melhor, então, nos alienarmos
ao enfrentarmos uma realidade que pode nos balançar pelo nosso descuido e desespero. É sobre isso que Jesus fala quando usa o exemplo das casas construídas, uma na areia e a outra na rocha. Como estamos construindo nossa família, na areia ou na rocha? Se tiver na areia, vamos reestruturarmos e voltarmos para a rocha a tempo. A chuva que caiu, os rios que transbordaram e os ventos que sopraram são os mesmos de hoje. A questão é como, em que está o nosso alicerce? Como está a nossa crença, a nossa confiança? Como está a nossa estrutura espiritual? Damos muito valor no estereotipo, mas o interior é que importa para Deus. A alienação impede o processo de maturidade da nossa família, meus amigos, pois nos ensina a fugir das situações ao invés de encará-las de frente pela força daquele que nos constituiu e nos dá forças espirituais para prosseguirmos. Volto a dizer, na oração, na leitura da Santa Bíblia e também na nossa consagração a Ele. Mais do que vencedores por Cristo Jesus somos, pois maior é o que está em nós do que está no mundo, diz a Bíblia. A segunda possibilidade é vivermos como uma família profética, aleluia. Precisamos, antes de mais nada, pontuarmos como vive um profeta. A primeira coisa que podemos ressaltar é que os profetas não recebem de Deus mensagem, às vezes, mas sentimentos de Deus no seu coração. Deus lhes faz sentir a sua dor ou alegria, e como se ele dissesse: quero que vocês vejam as pessoas como eu as vejo, e sintam por ela o que eu sinto, aleluia. A partir do sentimento que Deus nos faz experimentar, comunicamos isso em palavras às pessoas. É o que devemos fazer como cristãos e ardorosos servos do Senhor. Podemos ressaltar também aqui que profeta é aquele que não se sente o santarrão, o bonzão, né? Ou o carola, e quer manter-se no monastério, ou monastério na sua vida, afastado dos demais pecadores. Não, a Bíblia diz, o sal tem que estar entre vós. Sal é para salgar, está em contato com os alimentos. Sempre gosto de frisar. Entretanto, é aquele que mesmo tendo a convicção dos erros cometidos pelos outros, sabe de sua responsabilidade com os indivíduos e anuncia as boas novas de Cristo e, consequentemente, denuncia as más obras dos homens. Ainda que sejamos imperfeitos, suscetíveis a erro, mas aos pés do Senhor vamos adquirirmos maturidade espiritual. A Bíblia irá chamar Noé de um pregoeiro da justiça, segundo a Pedro 2:5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, aleluia, como mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Você quer ser pregoeiro da justiça ou anunciante de maldição? Eu quero ser e procuro ser pregoeiro da justiça. Noé foi um homem que viu a partir de si, de sua família, Deus construiu uma nova história. Olha, Deus é o Deus de novos começos. História essa que não atinge apenas o seu reduto, mas também as nossas vidas hoje. Glória a Deus. O Senhor diz: a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ele tem nos chamado, pode chamar você, meu amigo. Você já conseguiu perceber o caos que vive em algumas casas hoje? Não se entendendo, as esposas e os esposos, e não amando como Cristo amou a igreja. Ou você, esposa, encarnada no espírito de Jezabel, que é uma desgraça, sendo insubmissa ao seu esposo, destruindo o seu lar. Os filhos que não honram e amam seus pais, e aos pais que provocam a ira dos seus filhos, pois sofrem o descontrole e não conseguem discipliná-los e admoestá-los. As tempestades podem vir com ímpeto contra a sua casa, mas ela não irá ruir, pois está estabelecida sobre a rocha que é Jesus, aleluia. O Cristo que nos constitui novas criaturas, deu um marco zero afirmando que as coisas velhas já se passaram e Jesus é um divisor de águas nas nossas vidas. As novas criaturas é um divisor de água, é desordem, e o caos não tem voz nem vez, pois tudo novo se fez em nossas vidas e familiares. Glória a Deus.
Segundo aos Coríntios 5:17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova. Agora será a luz porventura, não é? Percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ervo. Ah, quantas vidas no deserto deste mundo, quantas vidas ressecada, estarrecida, mas Deus traz os rios cristalinos, de correntes de água viva dos céus, para a minha vida, para a sua vida, e vai fertilizar, aleluia, vai banhar com a sua graça a multidão das suas misericórdias, as nossas vidas. O Espírito Santo atuando em nós, vai nos ensinar e nos ajudar a fazer a vontade do Pai. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, entronizado nos nossos corações. Querido e amado Deus, eterno e glorioso Pai, nesta noite de bênção e de vitória, estamos aqui transmitindo aos nossos YouTubes, aos nossos queridos ouvintes, aquilo que o Senhor tem posto em nosso coração através da sua palavra. Abençoe as famílias da terra, abençoe as famílias da igreja, abençoe, Jesus, cada membro de cada família. Apesar da deterioração do mundo, aqueles que estão em ti é nova criatura e tem novos começos. De novo começo para o meu irmão, meu amigo, o meu familiar. De novo começo para aquele que está sofrendo juntamente com a sua família, em todas as áreas, física, mental, psicológica, emocional, mas sobretudo espiritual. Reestruture, Deus, as nossas famílias, reestruture as nossas vidas em Ti, e possamos nos regozijar e rejubilar em Ti. Receba a nossa oração, receba o nosso pleito de gratidão e o nosso agradecimento, Deus eterno, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que morreu na cruz para nos salvar, redimir, mas vive para sempre. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meu amigo, meu irmão, meu caríssimo. Obrigado, meu amabilíssimo, por tirar um tempo para ser abençoado pelas nossas ministrações. Deus abençoe a você e a todos nós, em nome de Jesus. Uma noite de bênção, uma manhã de vitória, um dia de paz. Não sei quando você vai ouvir, mas que você esteja guardados pelo Senhor e a sua santa e gloriosa mão esteja sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o sacro e glorioso nome de Jesus. Glória a Deus.